Estou muito feliz de ver vocês aqui novamente. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre tinta, tá? Escolher a tinta certa pode ser a diferença no nosso adesivo. O que a gente tem que pensar é que todo o material que a gente vai investir, ele vai ter um gasto, sendo ele barato ou sendo ele caro. Então, a gente tem que concentrar o que a gente vai gastar em materiais razoáveis, equilibrar a qualidade com custo-benefício para oferecer sempre o melhor para os nossos clientes, tá? Hoje vamos explorar tipos diferentes de tinta, entender quais são os melhores para cada técnica. E se você quer seus adesivos profissionais duradouros, essa aula é essencial. Então vamos mergulhar no mundo das tintas e desvendar todos os segredos para os adesivos impecáveis. Vamos começar com a marca mais tradicional, tá? Aqui mais as meninas usam porque junta a qualidade e o custo-benefício, que é a marca da Acrylex PVA, tá? Essa embalagem é embalagem antiga, a Acrylex já tá com uma embalagem nova. Custo-benefício e qualidade, tá? Ela é uma tinta boa, de boa cobertura. Dependendo da coloração, você vai ter que passar mais de uma demão. Dependendo também da decoração que você vai fazer e da forma, né, do pincel e tudo mais, tem que passar mais de uma demão. Mas essa tinta aqui é a mais indicada. Vou voltar nela já já. A outra que a gente usa bastante também é a Decorfix, tá? Ela é uma tinta que tem um custo-benefício um pouquinho mais alto que essa da PVA, da Acrylex, mas a qualidade dela é melhor, tá? Qual que é a diferença entre essa e essa? A primeira diferença é que essa daqui, ela seca muito rápido na embalagem, tá? Ela fechadinha assim, ela seca, você tem que ficar fazendo manutenção de tá jogando água. Essa daqui, independente do tempo que ela ficar, ela vai ficar com a mesma textura. É só você pegar, ficou muito tempo parada ali em pezinha, pegar, balançar ela um pouquinho, que ela vai ficar com a mesma textura. Já a da PVA da Acrylex, ela precisa de uma manutenção com água. Colocar um pouquinho de água, ela já volta ao normal. Outra tinta usada é a tinta da Acrylex para tecido. Essa tinta aqui, ela é usada muito em contorno, em detalhes, tanto que eu tenho essas duas aqui, ó, para fazer contorno e detalhes pequenos. Também já volto nela para explicar a diferença da PVA para essa tinta de tecido. Outra também bastante utilizada, com custo-benefício bem maior, também, se a gente for olhar, né, essa embalagem aqui é 37 ml, essa daqui já é 60, ela é um pouquinho mais cara, só que ela é bem mais pigmentada. Então, eu uso ela geralmente para poder fazer as misturinhas para contorno. A mistura que eu faço é a tinta com o corante líquido, né? Que é aquela bisnaguinha que a gente usa para poder pintar a tinta, comprar aquele galão de tinta e fazer a mistura. Eu vou explicar também, já volto e explico como que funciona. Por enquanto, eu vou só apresentar as marcas para vocês. Tem essa tinta da Acrylex também, que é Metal Colors, que eu uso para fazer algum detalhe em dourado ou prateado, depende. Essa cor aqui é branco metálico. Eu uso mais para fazer algum detalhe, né? Algumas florzinhas, alguma coisa assim mais delicadinha, tá? Eu não uso essa tinta assim com muita frequência, não. É ela e essa daqui, ó. Essa daqui eu uso muito para fazer miolinho de flor, porque substitui o dom. Às vezes a gente colocar a pedrinha, né, o strass e tudo mais, eu uso aqui. E uso também um esmalte, que é esse daqui, ó. Que ele tem um brilho mais concentrado. Aqui, ó.
Eu uso para poder fazer os miolinhos quando eu quero um miolo douradinho. Tanto aquela tinta quanto esse esmalte. Tem outros de outras marcas com mais glitter, mais pigmentado, que é um pouquinho melhor. Tem essa tinta também seguindo a linha, né, da Corfix. Essa é a Decorfix e essa é a Corfix PVA cintilante. Ela, vou abrir aqui pra vocês verem. Ela tem brilho. Deixa eu bater ela aqui pra sair um pouquinho na tampa. Não sei se vai dar pra conseguir ver direitinho, mas ela tem um brilhozinho. Também utilizo ela, tem várias cores. Utilizo ela nas decorações, porque é um diferencial, né? Tem essa da Corfix, Decorfix, que é metálica. Que também utilizo para poder fazer alguns detalhes. Eu tenho o nanquim, que eu vou explicar para que eu utilizo. E eu utilizava, na verdade, eu não utilizo mais, mas aqui o curso também ele é para dicas, então eu vou explicar a questão do nanquim. Vamos lá. A tinta PVA eu utilizo em todas as decorações, para fazer a base das decorações, as florzinhas. Essa tinta aqui é a base, como eu comentei, junta custo-benefício e qualidade. Então, eu utilizo ela em todas as decorações. Eu tenho ela de várias cores. Tenho ela azul, azul claro, azul escuro. Tem outras cores que estão guardadas ali. Essa é a tinta que eu atualmente mais uso e que eu indico por questão de qualidade e custo-benefício. A outra que eu mais uso é essa, só que ela é um pouquinho mais cara. A qualidade dela é melhor. Uma tinta que demora mais secar, que ela não vai ficar precisando de manutenção de água. A pigmentação dela também é melhor do que a outra. Então, equilibrar, né, o que vocês acham de comprar ou a PVA ou essa, tá ok. A misturinha que eu faço, eu tenho aqui pra vocês duas misturinhas. Essa daqui é a bisnaga de corante líquido com a tinta preta, para fazer contorno fininho, para fazer aquelas borboletinhas, né? Em volta você tem que fazer contorno. Vou mostrar para vocês. Primeiro, vou mostrar a mistura do nanquim que eu faço junto com a tinta diluente de tecido. Eu misturava os dois para poder fazer os contornos. Contorno, fazer detalhes pretinhos. Uma da questão que eu não uso mais no nanquim é o seguinte, ele demora muito para secar. Então, assim, quando a gente faz a decoração, eu não tenho muito espaço aqui, por mais que eu tenha suporte para colocar os adesivos, eu não tenho espaço para poder deixando as cartelas aqui em cima da minha mesa. E assim, eu não consigo ficar trabalhando num ambiente desorganizado, sabe? Eu sempre... Quando eu tô trabalhando, que nem agora eu tô mexendo aqui pra mostrar pra vocês, tá bagunçado. Só que assim que eu termino, eu já dou uma organizada, porque a mesa, ela fica muito bagunçada. Então, eu não gosto de ter esse excesso de coisas em cima da mesa, senão me deixa desesperada, me deixa ansiosa. Aí, eu gosto de fazer o adesivo e já pegar e guardar. Já passo a base, finalizo e já guardo na embalagem. Não deixo aqui, é só o tempo mesmo de secar.
Então, assim, eu não gosto de ficar deixando, porque também pega poeira, né? Medo de estragar e tudo mais. Então, eu não gosto. O nanquim não tem essa opção, você tem que deixar. Porque se ele não secar, na hora que você passar a base, ele borra tudo. Principalmente nessas decorações assim, que você tem que fazer toda com nanquim. Não compensa. Ele demora muito a secar. Eu vou fazer a outra aqui com a mistura da tinta e a bisnaguinha. A tinta, né? O corante líquido. Pra vocês verem. Aí eu passo a base aqui pra vocês verem que vai borrar. Essa aqui, esse é o nanquim. E essa aqui já é a mistura da bisnaga com a tinta. Essa mistura, eu vou fazendo e vou testando pra ver se tá na pigmentação que eu quero. Eu faço e testo, faço, testo. Não tem uma medida certa, sabe? Porque eu gosto bem pretinho. Então, não tem uma medida certinha pra poder falar assim, ah, não. Eu passo essa quantidade pra esse tanto. Por que que a gente prefere fazer essa misturinha ao invés de só usar a tinta preta? A tinta preta pura, ela não é tão pigmentada. Então, assim, para um contorno, né, que exige um traço mais fino, que a gente não pode ficar passando tanta camada, uma coisa mais delicada, a gente não quer usar a tinta, porque a gente já quer passar uma vez e já quer que pigmenta, já quer que a cor saia de acordo. Eita, aqui eu coloquei mais tinta. Bom que é só teste mesmo pra vocês verem. Então, a gente quer passar leve a mão e já ter o resultado. Já ter uma coloração mais forte. Então, por isso que a gente faz essa misturinha, tá bom? Nanquim e mistura de tinta. Deu pra vocês verem. É a mesma coisa na questão da textura, tá? Tanto um quanto o outro é bem pigmentado. O único problema é que o nanquim você tem que esperar muito pra secar, pra poder passar a base. Vou deixar de ladinho aqui, já passar a base pra vocês verem que vai borrar, mesmo eu deixando de ladinho secando. O tempo de secagem é muito longo. Aqui também eu vou fazer pra vocês esses galinhos utilizando a tinta acrílica. Dá pra fazer, tá? A tinta dá pra fazer contorno, dá pra fazer os galinhos, só que a pigmentação da tinta, ela é menor, por isso que a gente utiliza o corante. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha como que o traço fica falhado. Tá vendo como que ficou bem falhado o traço? Dá pra usar, gente, só que tem que ter um pouquinho mais de paciência lá, ó. O traço, ele fica bem cinza, principalmente no contorno de borboleta, alguma coisa assim, que precisa ser mais delicado, a gente não consegue atingir aquela delicadeza por causa da tinta. Às vezes o problema não é, Priscila, eu que tô com dificuldade, não. Às vezes a dificuldade não é essa, às vezes é a própria tinta. Entendeu? O próprio material que você tá usando. Tá? A gente tem que ficar atento a isso. Tá? Por isso que é bom usar essa misturinha. Não é cara, porque a tinta você já teria que comprar. O corante, aí eu uso essas embalagens de tinta velha que eu tinha vencida. Aí, né, eu lavei a embalagem e coloquei. Aí eu vou fazendo assim, eu faço bem pouquinho, tá? Porque rende demais. Aí eu coloco a tinta, coloco o corante, né, a bisnaguinha, e testo pra ver se tá da cor que eu quero. Ah, não tá clarinho? Eu coloco mais. E assim eu vou indo. Entendeu? Que aí, pra ficar do tom que eu quero, eu vou colocando. E rende muito. Então, a bisnaga vai durar muito. A misturinha que você vai fazer vai durar muito, porque usa pouco.
Olha aqui pra vocês verem a diferença. Olha a diferença dos traços. Como que o traço aqui ficou mais grosso, porque eu tive que ir colocando mais tinta. A diferença dos dois traços de baixo. Tá vendo? Aí vale a pena um investimento pra gente ter traços de qualidade. Eu vou esperar secar pra poder tá passando a base pra vocês verem. Chegou a hora de passar a base. Aqui eu só tô fazendo mesmo pra explicar pra vocês, mas depois vai ter o passo a passo todo explicadinho mais pra frente, tá? Cada etapa vai ser muito bem explicada e muito bem detalhada. Esse primeiro aqui é o feito com tinta. Feito com... Agora, esse aqui é com a misturinha. Esse é feito com a misturinha e esse aqui feito com nanquim. Porque não tá dando pra vocês ver, porque com o celular, né, a qualidade não fica uma das melhores. Mas, aqui eu acho que deu pra dar uma melhorada boa, né? Ó, olha a diferença. O nanquim, gente, não é que, tipo, eu sou apaixonada com ele. Os traços são finos. A gente consegue fazer os traços bem finos, com uma pigmentação muito boa. O único problema é o de secar. Se você tem pressa pra secar, vai demorar pra poder tá passando essa base, porque senão vai borrar. Isso é fato. Olha só como que os traços aqui é bem mais grossinho da tinta, porque a tinta não é tão pigmentada. Olha esse outro. Então, as duas misturinhas melhores. Nanquim e diluente, só que tem que ter paciência para secar. Não pode passar a base de um dia pro outro. Aqui não ficou, gente, porque eu passei o pincel muito rápido. Mas se você demorar a ficar pincelando, vai borrar. Agora, esse daqui é a misturinha, né, da bisnaga com a tinta, que pode confiar tranquilo. E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter sido bem esclarecedor. Toda a dificuldade que eu tive no início para fazer, eu estou lembrando das dicas que eu usei, que eu recebi também, para poder estar passando para vocês e facilitar ao máximo, tá? Para vocês não cometer o erro que eu cometi no início.